Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a este nono dia do nosso propósito, do nosso jejum de 21 dias. Eu quero que você regue este tempo, de consagração, de jejum, com oração, com muita leitura da palavra do Senhor, pois você não está numa dieta, você está num propósito, num jejum, e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Hoje, eu também te encorajo a você se inscrever neste canal se ainda você não é inscrito e ativar as notificações. Dessa forma, todos os novos vídeos que subirem neste canal você será avisado. Eu também quero lembrar você, que após ter esse tempo comigo, fico muito feliz de você estar priorizando este tempo para receber a palavra, que você tenha também o tempo a sós com Deus, justamente para fazer aquilo que eu comentei antes ali, de regar o seu jejum com oração e palavra. Tenha o seu momento a sós com Deus. É muito importante que você lembre disso todos os dias. Eu quero hoje ministrar sobre vigiai com os ídolos. E o texto base está em 1 João capítulo 5, verso 21. A versão Almeida vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu também peguei uma outra versão, que é a versão Bíblia Nova, português, vai dizer, diz de uma forma diferente. Eu separei aqui e eu achei que ficou muito claro essa versão. Diz assim, meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Uau! Eu quero então compartilhar isso, eu quero muito a sua atenção. Será hoje, como das outras vezes, uma curta mensagem. Quando João escreve o Evangelho de João, ele está destinando esse Evangelho para os incrédulos. E o propósito do Evangelho é justamente fazer as pessoas crerem em Jesus Cristo, conhecer Jesus. Agora, esta carta e as cartas são para crentes. O propósito dessa carta, então, era dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna. Então, essa carta desmascara ali os falsos profetas que disseminavam suas heresias, tentando enganar os crentes. Essa carta mostra também quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é do maligno, quem é do mundo. Agora, João fala sobre as certezas daquele que é nascido de Deus. Então, o texto aqui do capítulo 5, no mínimo tem 7 certezas que marcam o verdadeiro crente. A primeira, temos certeza que nós pertencemos à família de Deus. Segunda, temos certeza que Jesus Cristo é Deus. Terceira, certeza que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Quarta, certeza da resposta às nossas orações. Quinta, certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. Sexta, certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado. Sétima, certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. Então João conclui essa carta fazendo pelo menos ali 2 declarações que são contundentes. A primeira, reafirma a veracidade de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. E também alerta para o engano dos ídolos. Então tem pelo menos 3 pontos que eu quero trazer aqui hoje para você. Em primeiro lugar é que Jesus é o verdadeiro Deus. No versículo 20 ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. João agora contrapõe então o falso mostrando o verdadeiro. João agora denuncia as trevas do engano com a luz da verdade. O Cristo que João está proclamando, anunciando, é o Cristo verdadeiro. O Cristo que era pregado, gnosticismo pregava, era um Cristo falso. A palavra, então, verdadeiro significa original, que não é uma cópia, autêntico, que não é uma imitação. João afirma, então, que Jesus é o verdadeiro Deus e que ele nos deu entendimento para reconhecermos e também estarmos nele. Jesus, conforme João fala que Jesus é a verdade. Jesus, então, é o verdadeiro pão. Jesus é a verdadeira videira. Ele é a vida eterna. Jesus é o caminho. Jesus é vida. Jesus é o bom pastor. Então,
O que João agora está falando é que o mundo ele vive de aparências, mas nós conhecemos a realidade, nós temos a realidade, nós temos Jesus. Sem Jesus nós não poderíamos conhecer a Deus e também vencer o maligno. A religião, então, que João está nos mostrando é uma religião histórica, mas experimental. Veja, nós podemos desfrutar porque Jesus é o verdadeiro Deus, está vivo, se comunica, fala conosco, nos movimenta e realiza o propósito dele em nossas vidas. João também declara que Jesus é a essência da vida eterna. Quem crê em Jesus recebe a vida eterna. No versículo 20 também, na conclusão, diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma questão de quantidade, mas de qualidade. A vida eterna é, então, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. A vida eterna é Jesus. E agora, João, ele parte, então, dizendo sobre os ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos, eles são a essência do engano. O fato de nós sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. Veja, a palavra usada aqui, guardar, é exatamente vigiar. Vigiem, permaneçam alertas, vigilantes. Ela é diferente de uma outra palavra como guardar no sentido de manter armazenado. A palavra é justamente sobre vigilância. É por isso que numa outra versão da Bíblia eu quis também trazer. Diz: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Veja, é vigiar de todos os objetos de falsa devoção. Na verdade, o que João está dizendo para nós hoje é: não abandone o real pelo ilusório. Todos os substitutos de Deus são ídolos e deles o crente deve se manter vigilante. João está escrevendo justamente para uma região muito idólatra. Ele escreve então aos crentes que viviam na Ásia Menor e Éfeso era a sua capital. Era em Éfeso que ficava o templo da Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso era o centro deste culto pagão. Era em Éfeso que se vendiam muitos amuletos que supostamente davam poderes mágicos ao destino das pessoas. Os ícones do templo produziam um negócio muito lucrativo. As pessoas compravam os ícones crendo que o poder de Diana iria junto aonde quer que esses ícones fossem levados. Éfeso também era uma cidade de magia, feitiçaria, toda forma de seitas e ocultismo estavam ali. A astrologia florescia, os encantamentos, os exorcismos, a religião mística, elas estavam disponíveis em qualquer esquina. E além de tudo isso, havia o culto a César. Uma das coisas que nós entendemos é que não era fácil ser cristão em Éfeso. Não é de admirar, então, portanto, que João, quando ele termina a sua carta, sua carta com essa advertência: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os deuses daquela época da sensualidade, da magia negra, da segurança política ou da segurança econômica, eles eram ídolos tentadores. Agora, contextualizando para os nossos dias, pois a palavra de Deus não se referiu somente a eles, mas hoje essa palavra também ministra ao nosso coração. É como se, de fato, Jesus hoje, neste 9º dia do seu jejum, está nos dando um alerta ou uma advertência. Meus filhinhos, cuide ou afaste-se de qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Os mesmos ídolos ainda nos tentam, por exemplo, o dinheiro, a segurança, o prazer, as pessoas, a carreira profissional, as posses. São ídolos que podem exigir, e na verdade eles exigem que cultuemos eles, em vez de prestar culto ao verdadeiro Deus. Os nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou pessoa que ameace ocupar o trono do nosso coração. Substitutos de Deus podem exigir muito do nosso tempo, dinheiro e energia. Na verdade, quer saber quem é o seu Deus? Responda para você mesmo, aonde você tem dedicado mais tempo, recurso, energia. Se essa resposta for tudo menos Jesus, é certo que um ídolo já está ocupando o seu coração.
Então o culto dos ídolos era um culto falso que prometia uma vida falsa. Veja que Jesus é a verdade e nos promete uma vida em verdade. E não somente uma vida em verdade aqui, mas nos garante uma vida eterna. A verdade de Cristo nos liberta de todas as amarras de mentira de Satanás. João então está exortando os crentes que estão em Jesus, no verdadeiro, e que têm a verdadeira vida eterna, que eles deveriam ser vigilantes quanto aos ídolos. Sim, é no mais íntimo do nosso coração que os ídolos eles são erguidos e eles encontram morada. Há um texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 3, que diz assim: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Veja, os ídolos se alojam no centro do ser e passam a comandar então toda a sua vida. Frequentemente, quando almejamos lidar com o pecado, nós tendemos a olhar para a superfície, para as práticas pecaminosas, e nós esquecemos de verdade, é do nosso coração. Nós muitas vezes queremos tratar os sintomas, mas não a doença. Focamos nas práticas, mas não no problema real e profundo. É como se você quisesse mudar o comportamento, mas não mudar a mentalidade que leva a esse comportamento. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente, para que oferecemos então ao Senhor um culto racional, que prestemos a Ele um culto com entendimento. O que o Senhor quer neste dia, nesse período que você está em jejum, Ele quer destronar todos os ídolos que estão no seu coração. Sabe, muitas vezes estes ídolos estão tentando você. O dinheiro, a fama, a carreira profissional. Muitas vezes você está sendo Deus da sua própria vida e você quer que tudo funcione ou aconteça, porque simplesmente você quer que as coisas elas funcionem para o seu próprio benefício. Quem sabe será que neste 9º dia o Senhor não está ministrando no seu coração que você está querendo ser o próprio Deus? Você quer tudo na sua mão, do seu jeito, da sua maneira, mas não quebranta o seu coração para que Deus faça do jeito dele e cumpra o propósito dele na sua vida. Os ídolos então são tentadores. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: filhos, guardai-vos, ou seja, se mantenha vigilante com os ídolos, porque os ídolos muitas vezes ele ocupam um lugar, e esse lugar, quando é ocupado, infelizmente, tira o lugar de Cristo na sua vida. No seu coração, o trono que há tem que ser ocupado por alguém, e este alguém é Jesus, o verdadeiro Deus. É isso que João está falando e é isso que hoje Jesus fala com você. Eu creio que de todos os sermões ou ministrações durante esse jejum, esse vai ser o mais curto, porque a partir de agora eu quero que você ore ao Senhor, para que o Senhor comece a revelar quais são os ídolos do seu coração. Muitas vezes você colocou pessoas, colocou dinheiro, colocou momentos, circunstâncias, e na verdade este é o tempo de você destronar esses ídolos e deixar Jesus sentar no trono da sua vida, conduzir a sua vida, conduzir o próximo passo. Se você não tirar os ídolos, não há como Jesus Cristo assumir o controle. Ou você permite que os ídolos assumam, ou você permite que Jesus assuma. Se você der acesso a Jesus, ele vai acessar o seu coração. Então entenda que quando João escreve a eles, a palavra de Deus também se refere a nós. O que João está dizendo, o que Jesus está dizendo hoje, é que o seu coração precisa ser um coração inteiro para Ele. Enquanto houver divisão, você não cumprirá aquele mandamento que todos conhecem, mas que ainda é exigido pelo Senhor, que nós devemos o amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Veja, nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, colocar o Senhor, o amor a Ele acima de tudo como prioridade. Nós não podemos dividir o nosso coração com coisas e com Jesus. Nós precisamos deixar Jesus assumir o lugar de honra e que na sua vida Ele seja o centro. Mas enquanto houver ídolos, Jesus não é o centro, pois os ídolos estão assumindo este lugar. Veja, o culto então a ídolos é realmente uma promessa de uma vida falsa. Muita gente está tão atrelada a cultuar o próprio dinheiro que se perde com o dinheiro. Muita gente está atrelado, amarrou o seu coração com pessoas, e quando essas pessoas decepcionam, toda a sua vida
acaba. Mas na verdade, se você colocar o seu coração, de fato como Jesus está ensinando, dando o seu coração para que Jesus assuma o trono, o lugar de honra, você não será decepcionado, pois o que Jesus garante é verdadeiro. Meus irmãos, eu quero encerrar por aqui, porque eu acredito que você já tem fundamento suficiente para a sua oração. Qual é a oração de um crente ao ouvir essa ministração? A oração de um crente é: Senhor, examina meu coração, onde estão os ídolos, e me faça eu arrancar todos eles, para que o Senhor assuma o controle. Me ensina a tirar os ídolos do meu coração e me mostra como que eu sei se eu estou servindo um falso Deus. É respondendo a seguinte pergunta: hoje, o que tem ocupado o seu tempo, o que tem ocupado a sua força, o que tem ocupado o seu dinheiro? O que ocupa hoje a sua força e energia, o seu tempo ou o seu dinheiro? Se você está com a resposta dessa pergunta direcionando a alguém ou alguma coisa que não é Jesus Cristo, saiba que isso pode estar se tornando o ídolo no seu coração neste momento. Me responda. Na verdade, responda para você mesmo, não é me responda. O que tem ocupado mais o seu tempo, energia e recurso? Ao responder isso, certamente você saberá quem é o seu Deus nesses dias. Se você dedica a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que grande parte do tempo vai para Ele, do recurso vai para Ele, da sua energia vai para Ele. E é assim que então nós conseguimos identificar se no nosso coração existem falsos ídolos. Meus irmãos, que o Senhor te ajude e que o Espírito Santo ministre no seu coração, para que você identifique todos, destrone todos e deixe Jesus ocupar o lugar de honra na sua vida. Eu quero orar para que isso aconteça. Espírito Santo, abençoa a vida do meu irmão mais um dia. Abençoa, Senhor, o jejum que está sendo feito, e que o Senhor estenda as suas mãos, e que o Senhor venha arrancar e destronar todos os ídolos do coração, que cada pessoa possa colocar Jesus, tu como o convidado especial, e que assume o lugar de honra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.